Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o tecido ósseo. Ei, quando a gente fala de tecido ósseo, tu lembra logo de osso, né? Tu vai lembrar logo do nosso esqueleto. Mas assim, antes da gente ir para as características e as funções, a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é que o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especial, tá? Lembrem que o tecido conjuntivo ele pode ser propriamente dito e pode ser especial. Aí dentro do especial, a gente vai ter os subtipos. E um desses subtipos é exatamente o tecido ósseo. Beleza? Então o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, sim. Aí o que é que vai acontecer? Tá, Andrei, mas quais são as características desse danado desse tecido ósseo? Quando a gente trabalha com esse tecido ósseo, a gente falando das características, a primeira, ele é o cara mais rígido do corpo. Ei, pode ter certeza que o tecido ósseo, ó, ele é o tecido mais duro do corpo. Ele é o tecido mais rígido do corpo, não perde pra ninguém, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam sempre lembrar do tecido ósseo é que ele é o tecido mais rígido. E assim, por mais que ele seja muito rígido, mas ele é altamente vascularizado. Oxe, Andrei, passa vaso dentro do osso? Passa. Vai passar vaso sanguíneo dentro do osso. Você vai ter vasos dentro do osso. É um tecido altamente vascularizado, tá? E assim, além dele ser altamente vascularizado, ele apresenta muita sensibilidade. Ei, vai ter nervos. Ele não é dormente, tá? Ele é um tecido sensível. Basta tu lembrar, se tu conhece alguém ou se você mesmo já sofreu uma fratura, uma quebra do osso, a dor que tu sente dessa quebra. Então assim, a dor que você sente no osso é exatamente por causa dessa sensibilidade do osso. Se ele fosse um tecido dormente, você quebraria um osso e não ia sentir nada. E pelo contrário, né? A gente sabe que dói bastante quebrar um osso. E essa coisa de doer bastante quebrar um osso, pode ter certeza que é por causa da sensibilidade desse tecido. Tranquilo? Mas assim, quando você passa para as funções desse osso, a primeira função do osso que muita gente não sabe é que o danado do osso é nossa principal reserva de cálcio do corpo. Oxe, reserva de cálcio? É, do sal mineral cálcio. Quando o corpo quer guardar sal mineral, quando o danado do corpo quer guardar o cálcio, ele vai guardar no osso. Agora, vocês sabem, né? Veja, se o corpo guarda cálcio no osso, quando o corpo precisa, ele também tira do osso. E lembrem que essa coisa do corpo, colocar o cálcio, dizer assim, ei, osso, guarda aí o cálcio aí pra mim. Como também o corpo diz, ei, osso, me dá o cálcio aí, e pegar de volta para usar, lembrem que isso é um controle totalmente hormonal, tá? Você vai ter hormônio que vai levar o cálcio pro osso e vai ter hormônio que vai tirar o cálcio do osso, tranquilo? Lembrem que isso é um controle totalmente hormonal. Depois você vai ter uma função de sustentação. Como ele é um tecido rígido, tá? Ele consegue sustentar os tecidos moles, ele consegue sustentar o corpo. Ei, nós temos essa posição ereta por causa do esqueleto, tá? É o esqueleto que vai dar essa nossa posição ereta. Ele trabalha também na sustentação. Claro, não é só ele, mas ele é um dos caras que participam da nossa sustentação, beleza? Depois eu vou ter função, ó, de proteção. O danado do osso, como ele é duro, como ele é rígido, ele consegue absorver impactos. E ele absorvendo impactos, ele vai formar, vamos dizer, escudos naturais para proteger partes vitais do corpo. Aí tu pode dizer assim, tá, dá um exemplo aí. É só tu lembrar da caixa torácica. Essa caixa óssea que tu tem aqui, que é formada pelo externo, as costelas e vai aqui atrás na coluna, quando você forma essa caixa óssea aqui, essa caixa óssea não está aqui por acaso não. É porque essa caixa óssea aqui está protegendo órgãos vitais do nosso corpo, como os pulmões e o coração que fica aqui no mediastino, tá? Então, essa caixa óssea aqui é um ótimo exemplo em que você mostra que o osso protege o corpo da gente, tranquilo? E outra coisa importante, tá aqui, a danada da locomoção. Lembrem que o osso, ele participa do sistema locomotor. Lembrem que o osso, junto com as articulações, que é tecido cartilaginoso, ele vai dar, ó, a mobilidade. A gente consegue se mexer, ó, a gente consegue se mexer também por causa do tecido ósseo. Então essa mobilidade também é dada por esse tecido. Tranquilo? Aí você vai dizer assim, massa, mas ele vai ter componente? Vai. Lembre que todo tecido tem componente. E os componentes básicos dos tecidos é a matriz, que é a substância extracelular,
e as células. Mas aí, eu queria que vocês prestassem muita atenção agora. Olhe, não tentem copiar agora. Eu quero que você preste toda a atenção em mim agora. Preste atenção, olha para cá. Quando a gente trabalha com esses componentes, a gente vai ter que trabalhar com a matriz. Lembrem que a matriz desse tecido ósseo, ela é diferente. Porque ela não é uma matriz fluida. Ela não é uma matriz gelatinosa. Ei, ela é uma matriz rígida. O osso é rígido, porque a matriz do tecido ósseo é rígida. E essa matriz é rígida porque o que é que vai acontecer? Essa matriz óssea, ó, ela vai ser formada por uma parte inorgânica e por uma parte orgânica. E essa parte inorgânica aqui, vocês aprenderam lá na bioquímica. Ah, Andrei, mas eu não estou lembrando. Não tem problema, você assiste às nossas videoaulas de bioquímica que você vai entender. Aí o que é que acontece? Nessa parte inorgânica da matriz, você vai encontrar os sais. Sais os sais minerais, principalmente cálcio e fósforo, junto com a parte orgânica, que você vai ter muita proteína de colágeno. E deixa eu te contar um segredo. Se tem colágeno, tem resistência. Se tem colágeno, tem resistência. Então, o que é que acontece? Quando eu misturo essa proteína resistente com esses sais minerais, vai acontecer um fenômeno chamado de mineralização óssea. Ou seja, você vai mineralizar a matriz. A matriz fica rígida, dura. Por isso que o osso é rígido. Não é por causa de um toque de mágica, não. É por causa dessa explicaçãozinha aqui da matriz. Aí, assim, além dessa matriz, a gente vai ter células. Quando a gente fala das células, o tecido ósseo vai ter 3 tipos de célula. Olha para cá. Vai ter o osteoblasto, terminação blasto, célula jovem, né? Tá aqui, célula jovem. Osteócito, terminação ócito, célula adulta. Então, o osteócito é o osteoblasto adulto. Mas vai ter uma terceira. Olha para cá. Osteoclasto. Ei, clasto, eu não falei blasto. Cuidado para não misturar. Osteoclasto. Esse osteoclastozinho aqui é uma célulazinha desse tecido que vai ter muita mobilidade nessa matriz. Porque é essa célulazinha chamada de osteoclasto que vai trabalhar na renovação da matriz, quando eu preciso renovar essa consistência, e vai trabalhar na modelagem do osso. Se o teu osso precisa de um modelamento, se o teu osso precisa modificar a estrutura, modificar o formato, pode ter certeza que quem vai controlar vai dizer, calma, eu controlo isso aqui. É exatamente o osteoclasto, beleza? Não pode esquecer disso. Aí você vai dizer assim, tá, e tem tipos isso? Tem. Agora, o que é que acontece? Quando a gente fala dos tipos de tecido ósseo, eu sempre gosto de mostrar usando o osso longo. Vê que desenho. Quando a gente trabalha com o osso longo, a gente tem as regiões do osso longo, que eu tenho a epífice proximal e a epífice distal, que é o que geralmente a gente chama de cabeça do osso, que é o que a gente chama de cabeça do osso. Eu sempre gosto de lembrar desse osso, lembrando quando eu estou comendo galeto. Quando eu estou comendo galinha assada, eu gosto muito da coxa. Aí quando eu pego a coxa, que eu termino de comer, fica aquele ossinho. Pronto, aquelas pontas do osso da coxa do galeto são as epífises, uma proximal e outra distal. Aí eu vou ter uma regiãozinha chamada de metáfase, e metáfase, que é uma regiãozinha de transição para diáfise, que é exatamente o corpo do osso. Aí o que é que vai acontecer? Nesse osso longo aqui, nesse desenho aqui, a gente vê tranquilamente, ó, a cabeça do osso é formada de tecido ósseo esponjoso. Esponjoso é porque uma esponja é. Porque se você pegar essa cabeça aqui, você vai ver um monte de poros. Quando você vê um monte de poros, dá aquela impressão de ser uma esponja. Aí é o tecido ósseo esponjoso. Andrei, essas cavidades têm um nome? Tem. Nada é por acaso. Essas cavidadezinhas aqui, que aparecem na epífice e dá essa característica do osso ser esponjoso, cada cavidade dessa, ei, é chamada de canal medular, menino. Menina, isso aqui são os canais medulares. É onde você tem a medula óssea vermelha. Oxi, o que é a medula óssea vermelha? É quem forma as células do sangue. É aqui, ó, aonde tu vai produzir as células do sangue. Oxe, eu vou produzir sangue dentro do osso? É, dentro do osso esponjoso. Aí assim, se não for o osso esponjoso, eu vou ter esse corpo aqui, chamado de diáfise, que é um osso compacto.
que é um osso rígido, já não tem essa porosidade. Esse osso compacto, ele vai ter uns canaizinhos, que são canais verticais e canais horizontais. Os canais verticais, esses canais nessa posição vertical, são os canais de Havers, que são exatamente os canais aonde vai passar os vasos e os nervos. Porque lembrem, aqui é vascularizado e aqui tem nervo. E entre os canais na vertical, você vai ter canais horizontais que vão interligar esses canais verticais, que são chamados de canais perfurantes, que vão interligar os canais verticais, para que você consiga fazer a comunicação desses canais. Aí, esse ossozinho aqui, que fica na diáfise, que não tem esses poros, a gente vai chamar de tecido ósseo compacto. Aí você tem o osso esponjoso e o osso compacto, tranquilo? Aí, resumindo, pegou o tecido ósseo, é o tecido conjuntivo especial mais rígido do corpo, tá? Lembrem, ele vai ser o tecido mais rígido, tá? Vai apresentar, lembrem, uma matriz mineralizada para ser rígido, apresenta 3 tipos de célula, osteoblasto, osteócito e osteoclasto, e é classificado em 2 tipos, esponjoso e compacto. Tranquilo? Agora é aquela foto para tu montar o teu caderno, tá? E não esquecer mais nunca de tecido ósseo, beleza? Valeu!